Olá, agradeço a você pela tua conexão, espero que você tenha tido uma boa semana, é o desejo sincero do meu coração que Deus esteja fazendo algo maravilhoso na tua vida, na tua família, na tua casa, ok? Estamos aqui em mais um Célula Online e hoje, dentro daquela série O Discípulo de Cristo chamado para um compromisso total, nós estamos já quase no finzinho da temática do compromisso. E hoje nós vamos ver o estudo número 12 e vamos falar um pouquinho da vida de uma mulher tremenda, maravilhosa, que está citada na Bíblia, que é Ruth, ok? Só como exemplo para nós dentro dessa temática do compromisso. Vou ler aqui uma passagem no livro de Ruth, que está um pouquinho para frente de Juízes, antes de 1 Samuel. 4 capítulos. E eu vou ler aqui Ruth, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18. Então Noemi a aconselhou, estava aconselhando Ruth. Veja, sua concunhada, que é Orfa, que é uma outra mulher que casou com um dos filhos de Noemi, por isso que elas são cunhadas, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Era um ponto decisivo de uma tomada de decisão. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Olha a troca, olha a mudança. É uma escolha. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ok? Então, a primeira coisa que nós fazemos aqui para o grupo de comunhão, o nivelamento dentro do grupo de comunhão, só para dar um calçamento melhor no entendimento daquilo que nós acabamos de ler. Primeiro ponto, quem era Noemi? E aqui na apostila eu coloco as referências no livro de Ruth para que facilite o entendimento. Quem era Noemi? Primeira pergunta para você saber. Onde ela estava e por que ela estava ali? Sim, você estudando o primeiro capítulo de Ruth, você já vai perceber toda a situação. A outra nora de Noemi, que era Orfa, representa a normalidade da acomodação, porque Orfa resolveu voltar e não ir com Noemi, porque Noemi estava indo de volta para Belém, de Judá, saindo lá da terra dos Moabitas. Orfa preferiu ficar. Vou voltar para minha família, para o meu Deus, enfim. Acomodação, conformismo, não quero nenhuma coisa radical na minha vida. Mas a escolha de Ruth representa uma decisão de compromisso? É um contraponto, Orfa e Ruth. Né? Aí fica para o grupo estar discutindo na reunião de vocês. E por último, o significado do nome. Aqui eu trago um ponto importante para nós, uma lição espiritual. O significado do nome, ele muda por causa de uma circunstância adversa ou ele muda por causa de um novo nível de aliança? É hora da gente parar e pensar, porque nós vamos discutir a questão de Noemi, o significado do nome de Noemi e a atitude dela, que está ali no primeiro capítulo de Ruth, versículo 19 e 20, que você pode consultar. A reação, a atitude, porque ela abre a boca para falar. E aquilo vem do coração, não é? Então,
O nome diz uma coisa, mas a minha boca opera de modo contrário. É isso que eu estou chamando a atenção. Mas fica aí para vocês discutirem no grupo. E um outro contraponto que a gente faz dessa situação do nome é Abrão, que Deus muda para Abraão. A mudança do nome vem de Deus, porque o nível da aliança estava subindo, era uma nova missão, era um novo desafio, então precisava de um nome adequado àquela nova realidade espiritual. É interessante a gente perceber a maneira como Deus trabalha. Ok? Fica aí para o grupo discutir. O segundo ponto vamos dar uma olhada no significado dos nomes. Isso é importante a gente prestar atenção nesse detalhe. O nome de Noemi, vamos lá primeiro, que lá significa Naomi, mas é Noemi. Significa meu deleite. Vai vendo, guarda bem. Minha doçura, ou aquela que é bonita e honesta. A honestidade bela. O nome Naomi tem origem no hebraico Naomi. Eu não sei qual a pronúncia correta, mas é mais ou menos por isso. É o sentido. Naomi, que quer dizer agradabilidade, amenidade, deleite. Também está relacionado com o árabe Naima, que significa era agradável. Quer dizer, um significado bastante interessante para o nome Noemi. E Noemi exerceu uma atração, uma influência na vida de Ruth. Esse é outro ponto que nós vamos estar discutindo aqui também. Tá ok? Mas só que, diante das adversidades, Noemi começa a reclamar. E aí, a atitude dela não condiz com o nome. Mas está lá, está registrado na Bíblia para a gente prestar atenção. Eu não estou culpando Noemi, não estou criticando nem nada, só estou dizendo a postura. E nós temos essa pegada muito frequente, muito fácil na nossa vida de abrir a boca para reclamar, para murmurar, para questionar, para duvidar. E às vezes entra em contradição com o próprio nome que Deus estabeleceu na nossa vida. Porque nada existe por acaso na nossa vida. Ok? Mas fica aí para o grupo discutir com muita tranquilidade. Vamos ver agora o significado do nome de Ruth. Significa amiga, companheira. Quer dizer, já mostra algo que foi plantado no coração daquela mulher, um projeto de Deus, mesmo sendo uma moabita. Porque Deus está em todos os lugares. A gente não pode achar que Deus só está na igreja ou só está em Israel. Não é assim. Deus está em todos os lugares, Ele é soberano. Então a gente tem que... e acaso não existe na vida de ninguém. A gente tem que começar a eliminar esse tipo de coisa. É a versão original em hebraico do nome Ruth, que deriva do termo Reut, que quer dizer amigo, e por extensão pode significar ainda companheira, aquela que segue, aquela que está junto, aquela que te acompanha, aquela que não abre mão. Olha aí, que coisa interessante. Eu só não trouxe aqui o significado de órfã, porque nós não vamos estudar a vida de órfã, mas vamos nos concentrar no exemplo de Ruth. E Ruth é uma pessoa tão especial que ela está na linhagem messiânica. Está lá. Depois você pode ler lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Você vai ver o nome de Ruth lá. Uma mulher. Naquela época, a discriminação numa sociedade de uma cultura patriarcal era muito grande. Mas Deus usa as mulheres poderosamente. É isso que a gente tem que entender, tá bom? Vamos ver um outro ponto interessante aqui. Dentro daquilo que nós acabamos de discutir na atitude de Noemi. Reagindo fora do propósito por causa de uma circunstância. Aqui, eu me lembro, Urias nós já comentamos sobre isso numa lição anterior, e Noemi. Porque quando eu falo de uma circunstância, eu não estou falando só de adversidade. Porque
na vida de Noemi, foi uma adversidade. Ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos, uma viúva sozinha numa terra estrangeira. É uma situação crítica, né? E da onde ela veio, ela estava numa crise de fome, lá onde ela estava, então ela teve que sair por uma questão de sobrevivência, ok? Bom, mas também a gente pode olhar para Urias e ver que a prosperidade, o sucesso na vida de Urias foi um grande problema. Isso também eu mostro a situação de Salomão. Então, não importa se a circunstância é de adversidade ou se é de sucesso. As duas coisas podem nos levar para um posicionamento errado e contradizendo, às vezes, com certeza, o significado profético do nosso nome. Entendeu agora a pegada? Porque é disso que... é esse tipo de coisa que eu estou chamando a atenção. Ou seja, o propósito de Deus na minha vida, na tua vida, não pode mudar só porque tem algo criando um obstáculo, uma dificuldade, ou uma distração, um encantamento. Não, eu tenho que estar focado, olhando para Jesus, para não perder a minha identidade, o propósito, o sentido, a direção na minha vida. É isso que importa. E faça sol, faça chuva, venha o calor, venha o inverno, eu estou na posição. O meu coração não muda em função das circunstâncias, porque a boca fala daquilo que está lá dentro do coração. E eu cito aqui alguns versículos que mostram que a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja alegre, confiante e agradecido. O tempo todo. Não é fácil, eu sei que não é fácil, porque tem hora que pesa, mas essa é uma atitude que o Dr. Pérez está falando sobre o cérebro, é muito interessante, porque essas expectativas do meu coração e que passa por uma renovação dos nossos pensamentos, vai criando uma dinâmica diferente de bênção, de vida na minha vida. A gente tem que começar a prestar atenção nesses princípios e praticá-los, ok? Só isso que é chamando a tua atenção. Então, os gigantes que aparecem no meu caminho, eu não posso fazer como aqueles espias lá de Josué, éramos como gafanhotos aos olhos, né? Quer dizer, uma autoimagem depreciativa, negativa, incrédula, como se Deus estivesse fora da equação. Ele não está. Deus nunca está fora da equação da nossa vida. Nós não podemos perder o toque, pegando na ponta do altar de Deus, porque é isso que me segura. A sua fidelidade, o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade, o seu poder, o seu interesse em abençoar a minha vida, é esse fio de esperança que me mantém de pé na hora da dificuldade. Porque se eu me entregar para aquilo que eu vejo, aí a minha esperança vai embora. E aí fica mais fácil para o diabo destruir a tua vida. Tá me entendendo? Então, presta atenção nisso, que vai ser muito importante a gente acompanhar os estudos do pastor Pérez para a gente mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se situar diante da vida. Ok? Um outro ponto que eu trago aqui. Ruth é realmente um exemplo muito grande. Por quê? É uma mulher viúva, sem filhos, uma moabita, que é uma nação que Deus amaldiçoou. Os judeus não se davam bem com eles. Ou seja, ela tinha tudo para ser uma pessoa perdida na vida. Pobre, ok? E a sua sogra, né, a Noemi, tendo que voltar, porque não tinha mais o que fazer ali naquele lugar.
e ela deixa a sua terra, o seu povo, aquela religião pagã, idólatra do seu povo, uma cultura, uma cosmovisão ali, ela deixa isso de lado para acompanhar Noemi para um outro lugar que ela nem conhecia. Porque Noemi estava voltando para Belém de Judá. É uma situação radical, desafiadora na vida de Ruth. Mas Ruth, ela foi influenciada pela vida de Noemi. Nesse ponto nós temos que elogiar Noemi, porque se Noemi não tivesse uma vida espiritual genuína, autêntica, Ruth não ia prestar atenção na sua sogra. Vocês estão entendendo como influência é uma coisa muito sutil e que nós devemos tomar o maior cuidado, porque pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, estão olhando para nós. E a gente acha que não está influenciando ou que não está acontecendo nada, e muitas vezes nós estamos influenciando de forma negativa, o que é pior ainda. Então, nós temos que ficar atento, porque as pessoas estão olhando para nós. E o nosso testemunho de vida deve ser poderoso. Nós temos que dar essa chance para o Espírito Santo, através da nossa vida, impactar a vida daqueles que estão à nossa volta. E nós fazemos isso com amor, abençoando vidas, ok? É isso que mexe com as coisas. Porque com o diabo não é assim. O diabo é o contrário. É disputa, competição, contenda. É tudo o contrário. A carne e o diabo se dão muito bem. Mas o Espírito Santo tem um modo particular de trabalhar. É pelo amor. É tocando vidas, é quebrantando corações. E nós temos que entregar a nossa vida no altar de Deus para ser esse instrumento de compaixão na vida das pessoas. Então, o exemplo de Ruth é um exemplo clássico de compromisso com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse versículo que nós lemos, que nós começamos o nosso estudo hoje. Veja bem, a decisão de Ruth ela foi enfática. Noemi tentou tirar ela da jogada, mas ela não desistiu. Ela foi corajosa naquela decisão, porque ela estava deixando uma situação de conforto, porque Orfa voltou para os seus familiares. Ela não. Saiu com Noemi para uma terra que ela não conhecia. E Noemi não tinha nada. Ela não tinha onde se agarrar. E ela agiu por fé. Ela viu algo em Noemi que despertou a fé no seu coração, porque ela agora expressou com a sua própria boca que o Deus de Noemi será o meu Deus. Ou seja, é o ponto da virada, é o ponto da decisão, o momento marcante, o divisor de águas na vida dela e também foi na nossa vida e é continuamente na nossa vida. Vamos ver aqui algumas coisas que mexeram na vida de Ruth. Primeira coisa, a questão da influência. Uma boa influência gera confiança, interesse, chama a atenção na vida do outro. Ok? Um novo lugar para viver. Ela voltou com Noemi para Belém. Ela saiu da sua terra. Então ela teve que romper laços, sair do conformismo, romper com uma situação de acomodação, de conforto e encarar o desafio. Outro ponto marcante, uma nova família, né? Mesmo correndo risco, porque agora o teu povo será o meu povo. Olha aí, não é? Essa decisão nós tomamos também quando nós abraçamos o Evangelho. A família de Deus é a minha família. É o mesmo tipo de escolha. Uma nova religião. Aqui religião no sentido positivo. Porque ela diz, olha, os falsos deuses dos moabitas não me interessam. Eu quero o teu Deus.
porque ela viu que o Deus de Noemi era algo real, aquilo funcionava, era genuíno, era autêntico. E ela falou assim: eu quero o seu Deus. Entendeu? É as mudanças que vão acontecendo ao longo da nossa vida. E ela abraçou a fé do Deus de Abraão, a fé no Deus de Abraão, porque Noemi estava ligado nisso. Ela olhou para Noemi e falou: olha, eu quero o que você tem. A tua fé, o teu Deus, o teu povo. Entende? E será que nós estamos fazendo isso? A nossa influência está sendo assim na vida das pessoas que estão à nossa volta? Essa é uma questão que a gente tem que estar sempre prestando atenção. Um novo lugar para viver e morrer. Isso é compromisso de uma vida por inteiro. Não é só ir lá para conhecer Belém e depois voltar. Não, é uma mudança radical, definitiva na vida de Ruth. E por último, uma nova sepultura, porque tudo isso é tirado do texto, da fala de Ruth. Ela se despojou daquela cultura, daquela falsa religião idólatra, pagã, da cultura do seu povo. Ela falou assim: agora Israel, a terra de Israel, o povo de Israel, será a minha terra e o meu povo. Isso é fé. Ok? Então tudo isso é marcante na vida de Ruth. Por isso que Ruth está presente na Bíblia, tem um livro com o seu nome e está na genealogia do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E isso mostra para nós um grande exemplo de compromisso. Veja bem, uma jovem viúva desconhecida se comprometeu sem reservas com o Deus de Israel, saindo da sua parentela e abraçando o Deus de Abraão. A mesma coisa que Abraão fez lá atrás. Sai da tua terra, sai do teu povo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ela também teve a mesma atitude. Veja bem, são as atitudes de fé que chamam a atenção de Deus. Vamos para a nossa aplicação e nós estaremos encerrando. E eu deixo para você como exercício de casa que você leia o livro de Esther. É outra mulher também que teve um papel significativo na Bíblia, outro exemplo de compromisso com Deus e com o seu povo. Fica aí para você ler ao longo da semana o livro de Esther, que também teve que enfrentar uma grande dificuldade, teve que tomar uma decisão radical em função do seu povo. Mas aí eu deixo para você ler ao longo da semana. Aí eu trago para a nossa reflexão o seguinte: nossa vida nesta terra, ela é cheia de desafios o tempo todo que exigem uma atitude corajosa e cheia de fé. Quando os desafios batem à minha porta, qual tem sido a minha atitude? Como é que eu reajo aos desafios? Fica aí para a tua meditação, para a minha meditação, prestando atenção nessa questão da influência, que tipo de influência nós estamos exercendo no nosso meio, ok? Porque a mesma atitude de Ruth, a gente está mostrando o exemplo dela como exemplo para nós, hoje, na igreja, ok? Fica aí para você meditar sobre isso. E continuo insistindo com você, não falte do seu grupo de comunhão, interaja bem com os seus colegas de grupo, seja interativo, participativo, cooperador, abençoe a vida das pessoas do seu grupo, mantenha comunhão, contato, aqueles que estão faltando, visita, entre em contato, ore por eles, lute pela unidade do seu grupo, ok? Porque isso aí são atitudes que a gente tem que praticar semanalmente. Doe alimentos para a CCA porque nós precisamos, nós temos um trabalho de assistência e eu conto, todos nós da CCA contamos aí com a sua ajuda. Ore para que Deus multiplique a tua semente e a tua sementeira, para que a tua generosidade seja maior, cada vez maior, abençoando
pessoas. E chegue mais cedo na celebração, venha com o coração alegre, agradecido, com uma grande expectativa no seu coração de estar junto com a tua família espiritual para celebrar o grandioso nome do Senhor. Receba as pessoas calorosamente, esteja disponível para ajudar naquilo que for preciso, esteja na igreja orando pela congregação, pela família e invocando a presença poderosa de Deus para mudar situações, realidades e transformar vidas, porque é o que interessa para nós. Eu agradeço a você pela tua conexão, desejo a você uma ótima semana de grandes experiências com Deus. Deus te abençoe.